Oi, mulheres, tudo bem? Então hoje vamos falar de rituais que curam. E por que rituais que curam? Por quê? Porque são rituais que eu utilizei, continuo utilizando, né? Que me trouxeram um bem-estar muito grande. Principalmente lá no início, 4, 5 anos atrás, quando eu comecei, aonde eu precisava trabalhar muito o meu emocional, o meu mental, foram eles que me ajudaram demais naquela fase onde eu não estava bem, tá? Primeiro eu queria falar com você sobre a palavra em si, né? A palavra ritual, que ela, por muito tempo, ela foi vista assim com maus olhos, porque ritual remetia a rituais místicos, rituais de magia, enfim, era visto dessa maneira, né? E hoje entende-se que dentro da sociedade, para que você viva, você está participando de rituais a todo momento, né? Então o ritual do seu filho chega no colégio, toca o sinal, entra para a sala, né? É um ritual. Quando você vai para o salão de beleza e faz todos aqueles procedimentos para sair de lá como você gosta, é um ritual. Então hoje, eu digo pra gente entender, né? Tipo, a vida dentro da sociedade, ela só vai ter um sentido se você entender os rituais que estão dentro daquela sociedade. Então, tudo hoje é ritual. Então, a palavra ela fica mais aceitável, né? Dessa forma. Os rituais, eles fazem bem. Eu utilizo vários deles há muito tempo. E as pessoas me pedem assim, é fácil, como que é fácil de você começar um ritual, de você manter um ritual. E eu posso dizer para vocês que é fácil e não é fácil, tem os dois lados. O lado fácil é o lado mais doloroso que tem para mim, que foi a maneira como eu coloquei os rituais dentro da minha vida. O lado fácil é quando você entende que você precisa fazer alguma coisa diferente e você tem consciência, né? Entende e tem consciência de que você precisa fazer algo diferente dentro da tua rotina, que você precisa parar. Mas por que você vai ter esse entendimento, essa consciência? Geralmente você chega nesse ponto quando você já está doente, quando você já está sentindo algo físico, né? Então, a gente não tem o hábito de procurar melhorias quando a gente está bem. Quando você não está sentindo nada, você está legal, eu tô bem, eu não preciso. Você olha até para algumas práticas, para alguma coisa, mas você diz, não, isso aí não é para mim, porque eu tô bem. Sem saber que ao seu redor, porque nós temos um corpo físico, que é esse que nós enxergamos, que nós tocamos, que nós sentimos, né? E temos vários outros corpos ao redor, que são os corpos energéticos. E tudo está se formando nesses corpos energéticos. Ou seja, se mesmo você estando fisicamente bem, você começa a fazer alguns rituais que vão te trazer uma energia melhor, você já vai prevenindo, né? Então, mas isso são muito poucas pessoas que chegam a esse entendimento que mesmo estando bem, precisa ser feito algo. Então, geralmente a gente deixa quando a dor de cabeça começa, quando o pescoço enrijece, quando o coração palpita, né, que foi o meu caso também, quando eu me senti mal, quando eu perdi minha voz, quando eu não tinha mais condição de trabalhar, foi que eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa. Então, quando você já não está bem, é mais fácil, né? Então, essa é a parte fácil, mas é a parte mais dolorosa. E a parte difícil, então, vem quando você toma algumas atitudes inconscientemente. Por quê? Porque tudo que tem dentro da tua mente, dentro da tua cabeça, tudo que você acredita, vem de experiências que você já viveu, que você viu e viveu, né? Experiências que lá atrás você
presenciava durante o teu dia a dia ou que você ouvia principalmente as mulheres da família falando. Experiências, por exemplo, de mulheres lá atrás, por exemplo, sua avó, que cuidava de tudo, que tinha o controle da casa, que tomava para si todo o cuidado, né? Então, que não tinha limites de trabalhar, e você viu aquilo e você vem com aquilo inconsciente de que realmente dentro da sua casa e dentro do seu trabalho você tem que se doar mais do que você pode. E isso com o tempo vai te sobrecarregando e você acaba ficando doente, né? Então isso é inconsciente, porque nenhuma mulher consciente vai pensar assim, bom, a minha avó trabalhava muito, cuidava de tudo e não descansava, então eu também vou fazer isso. Vou trabalhar, não vou me cuidar, vou ter uma rotina pesada, abraçando tudo que eu posso, né? E vou me sobrecarregar. Não é consciente, né? Nenhuma pessoa consciente vai querer se fazer mal. Ou seja, isso tá dentro da sua cabeça. E uma coisa muito interessante que acontece com quem vem com essas imagens é que você se culpa. Muitas vezes quando você tenta fazer o movimento de parar, né? Às vezes você pensa assim, não, eu vou cuidar mais de mim, não vou querer controlar tudo dentro da minha casa, vou querer, enfim, ter uma vida uma rotina mais leve, né? Como eu sempre falo, quando você quer fazer esse movimento, você se sente culpada. Porque até então você entende que a mulher precisa cuidar de tudo. E você se culpa por não estar cuidando. Aí às vezes você precisa tirar um tempo para ti e deixar o seu filho de lado e você sente que você está negligenciando a criança, né? Então você quer tirar um tempo para si, mas você tem a faxina da casa para fazer, e você sente que você não é uma boa mulher, uma boa dona de casa, então você acaba se culpando. E isso existe muito, muito, sabe? Isso acontecia comigo lá atrás, quando eu comecei a tirar uns tempinhos para mim, eu lia bastante, e quando eu sentava para ler, eu me sentia culpada, porque o que eu tinha aprendido não era sentar e descansar, era cuidar de tudo que estava na minha frente. Então eu olhava às vezes para um monte de roupa para dobrar e eu me sentia culpada porque eu estava sentada. Então isso tudo é inconsciente, né? Então vocês precisam cuidar muito e vocês precisam voltar um pouco assim, ó, refletir sobre o que vocês viram lá atrás, sobre o que vocês ouviram e sobre o que vocês experienciaram dentro da família de vocês, principalmente com as mulheres. Isso vai dizer muito do que você faz hoje, né? Isso vai mostrar, então, essa dificuldade hoje, talvez que você tenha de parar um pouco, de descansar, de se dar um tempo tão precioso, né, que a gente precisa. Então, tá aí dois lados. Vai ser fácil quando a dor chegar, e quando a dor chega, você esquece o que a tua avó fazia, né? Você só quer curar aquilo que tá dentro de ti. E aí você vai procurar uma ajuda, enfim. Você vai aos poucos, né? Entendendo o que precisa. E é difícil, então, é quando você vem com toda aquela imagem formada e é bem complicado você abandonar aquilo. Mas com disciplina, né? Eu sempre digo, se você tem disciplina e você consegue traçar uma rotina para o teu dia, a rotina, como é que eu posso dizer para vocês? Ela é uma base, assim, a rotina, se você consegue ter uma rotina no seu dia, é uma base para uma vida mais tranquila, né? E tanto para o nosso emocional, quanto para o nosso físico, para a nossa tranquilidade também. Então é muito importante que a gente consiga, né? Se trabalhe a ponto de criar essa rotina. Não uma rotina cansativa, né? Mas uma rotina que vai te proporcionar um bem-estar no final do dia. Eu sempre digo que não é normal você chegar ao final do dia e se sentir extremamente exausta, sabe?
Principalmente mentalmente, assim, ó, mental, você se sentir, às vezes você não tem um trabalho tão pesado, vamos dizer assim, mas você tá cansada mentalmente, entendeu? Então esses rituais, esses pequenos momentos, esses pequenos movimentos, eles vêm para te ajudar justamente nisso. Enquanto você não puder fazer movimentos maiores, tá? Então, movimentos maiores que eu digo daqui um pouco é você tem um trabalho que te deixa completamente estressada e que te abala emocionalmente e que você consiga então sair daquele local, tá? Aí é uma outra fase da qual você vai ter que, sei lá, uma hora escolher entre você e aquele trabalho. Mas por isso que eu trouxe para dentro da minha rotina esses rituais que curam, porque naquela época que eu precisava, eu não tinha outra escolha. Eu precisava do trabalho, eu tinha que ficar no trabalho, e eu trouxe então justamente para isso, para mim conseguir ter esse equilíbrio, né? Então, assim, ó, criar uma rotina, perceber o que te impede de seguir. Muitas vezes a gente deixa, nós mulheres principalmente, a gente não deixa de fazer alguma coisa dentro de casa para cuidar da gente, né? Então esquecer um pouco o material, esquecer um pouco, muitas vezes até a limpeza da casa, enfim, e se olhar, né, com mais carinho, que é tão importante. Até porque se você tem um pensamento que você precisa cuidar de tudo e de todos, você primeiro precisa estar bem. Uma pessoa que não está bem, ela não consegue cuidar de ninguém, né? Então você precisa estar bem para que você consiga, por mais tempo, cuidar das outras pessoas que estão à sua volta, tá? Eu vou entrar em cada um. Eu não coloquei todos aqui, tá? Mas assim, os mais importantes, que foi quando eu comecei, e eu ainda faço alguns até hoje, eu vou falar um pouquinho de cada um. A outra coisa que é bem interessante é assim, ó, se você, que isso é óbvio, né? Se você não tem um hábito, ou se você não tem um ritual que te traga um bem-estar, que te faça sentir bem, é porque você está fazendo alguma coisa errada, né? Então, se você não tem um hábito saudável, você está com um hábito que não é saudável, né? Isso é óbvio. Então, muitas vezes você também, assim, ó, você não está se sentindo bem, né? Eu me sinto cansada, eu precisaria de um tempo a mais para mim, mas você precisa observar o que você está fazendo. Você precisa observar qual escolha você está tendo, tá? Um exemplo, por exemplo, assim, ó, você quer emagrecer, tá? Beleza. Você sabe que para emagrecer você precisa cuidar da tua alimentação. Aí você tem vários amigos. E esses amigos, eles gostam de se reunir uma vez por semana. E você, aqui é o momento que você precisa escolher. Se você quer ir para o churrasco que os seus amigos estão fazendo, e tomar cerveja, comer churrasco, sabendo que você precisa ter uma alimentação saudável, você precisa escolher entre qual é o teu objetivo ou o que os amigos querem fazer. Então, nós precisamos, assim, ó, gente, é muita renúncia, sabe? Quando você se propõe a mudar e fazer alguma coisa diferente para você, você tem que entender que você vai ter que renunciar a muitas coisas e até mesmo a pessoas. Porque às vezes aquela amiga tua que gosta de vir na tua casa e você faz comida e faz aquele monte de coisa, sabe? Você tem que começar a perceber se isso tá te fazendo bem ou não. Então a gente precisa... É a mesma coisa que um copo assim, ó, um copo de água. Você precisa trazer coisas novas para dentro do copo, tá?
Você precisa trazer hábitos bons, rituais para dentro da tua rotina que vão te fazer bem, que vão te ajudar. E você vai querer colocar dentro do copo. Só que o teu copo, se você não tirar o que está te fazendo mal de dentro do copo, não vai caber o que vai te fazer bem. Então você precisa renunciar a algumas coisas para que coisas novas venham até você, tá? E a gente precisa ter coragem, né, para fazer essas renúncias. Mas é necessário, tá, gente? Então, primeiro, como que eu comecei, tá? Eu comecei buscando, o primeiro ritual que eu busquei foi o silêncio. Eu ouvia falar muito de meditação naquela época e eu fui buscar aprender. Eu fiz uma formação, inclusive sou formada, sou professora de meditação, mas nunca fiz cursos, nunca ensinei, sabe? E para mim foi muito transformador porque eu pude aprender e praticar em mim mesma. E o silêncio é fundamental. E eu comecei naquela época, eu saía de casa antes de trabalhar de manhã cedo e ia para um local aqui perto de casa e eu ficava ali 5 minutos sentada, quieta. E não era fácil, porque o meu corpo não estava preparado para aquilo, sabe? O meu corpo ele queria dormir, ele não queria levantar meia hora mais cedo. A minha mente não queria ficar em silêncio, ela queria ficar aqui, ó, a barulheira, aquela loucura que era a minha mente, que me cansava mais do que se eu fosse fazer um trabalho braçal. Então, no início foi muito desafiador, porque vai contra o que você faz normalmente, vai contra o seu corpo. O teu corpo, ele entende aquilo como uma ameaça, ele se protege, né? Mais uma vez eu digo, se você tá na dor física, você precisa ter persistência, né? Você precisa ter disciplina. E aquilo foi se tornando normal para mim. Aquilo com o passar dos meses, do primeiro ano, então, gente, não é um trabalho, não é uma coisa que vocês vão começar hoje e a semana que vem vocês vão estar assim, ó, plenas. Se alguém falar isso para vocês é mentira, tá? Os primeiros meses, 3, 4, 5 meses, sim, foi muito... Tinha dias que eu não ia, porque eu achava que não precisava mais. E daí você começa a melhorar, e você começa a pensar assim, bom, eu já tô melhor, eu não preciso mais. Que daí a gente cai lá atrás do que eu falei pra vocês, que só quando a gente sente no corpo, a gente vai procurar. E daí quando eu tava melhor, quando a minha ansiedade passava, eu pensava assim, não, é hoje que eu tenho que ir. É hoje que eu tô bem, que eu preciso fazer, né? Porque a nossa tendência é essa. Ah, eu tô bem, eu não preciso mais, né? Então o silêncio, assim, a meditação, a prática que eu digo de ficar quieta, de ficar em silêncio, ouvindo só o som ali, que, enfim, carro que passa, né? Mas você tentar baixar o teu nível cerebral, assim, e ficar o mais tranquilo possível, para mim foi o start, assim, foi o que começou a mudar realmente a minha rotina, tá? A outra coisa é o contato com a natureza. Aonde eu ia era um lugar que tem árvores, enfim, eu ficava na grama lá. Mas o contato com a natureza, gente, ele faz nós voltarmos, né? Porque nós somos parte da natureza. A gente não tá em contato até aqui, assim, eu digo pessoas que moram mais no interior ou aqui até na minha cidade, assim, é mais acessível, né? Mas existem pessoas que não têm contato nenhum com a natureza. Então, o contato com a natureza também faz com que você baixe, né, o teu nível de pensamento e a tua mente dá uma desacelerada, principalmente se você ficar olhando. Faça um teste, um dia que tem vento, se tem uma árvore perto da casa de vocês, olhem o movimento da árvore, assim, ó, tô olhando para uma aqui, fiquem percebendo o movimento da árvore, tá? A tua mente é calma. Se o teu pensamento está acelerado, assim, ó, você vai tranquilizando, sabe? Então, o contato com a natureza é muito importante, tá? A música, existem frequências
para determinadas situações, né? Uma frequência, por exemplo, para o sono, frequência para ansiedade, frequência para cura energética e espiritual do corpo. Existem vários tipos de frequência de música que a gente pode utilizar. A música foi o que me ajudou bastante. A música que eu falo é música com frequências determinadas, tá? Não é sofrência sertaneja, não é esse tipo de coisa que ao invés de elevar a tua vibração, ela vai te colocando cada vez mais para baixo, cada vez mais para baixo. Aquele sofrimento, aquela coisa, tu entendeu? Vai descendo cada vez mais para baixo. Nós devemos ter cuidado com os sons que nós ouvimos, principalmente com o tipo de música que a gente ouve, notícias que a gente ouve, tá? É muito importante. Porque às vezes você não tá bem e você chega em casa no final do dia, você liga a televisão e vai assistir notícia. E notícias, elas já são feitas para chamar atenção. Ou seja, uma notícia boa, algo que seja bom, geralmente ela não vai ter o mesmo ibope para o público do que uma desgraça, por exemplo. Então, geralmente as notícias que saem na televisão aberta, principalmente, são notícias de desgraça. É muito interessante que você fique atento ao que você está ouvindo, né? E isso é muito importante. Os cristais eu utilizei bastante, utilizo e amo, né? Quem me conhece sabe que eu trabalho com cristais. E que para mim, assim, foi fundamental aprender e entender o quanto eles podem nos ajudar. Eu tenho cristais por toda a minha casa, tenho no meu quarto, tenho no quarto dos meus filhos, tenho na cozinha, tenho aqui ancorando, né, toda essa energia que eu quero passar para vocês. Tenho a selenita, a ametista, a calcita laranja e eu tenho essa turmalina negra também. Tudo que eu faço, eu tenho os meus cristais perto de mim. E é muito interessante, o uso de cristais é muito interessante. Através de elixir, onde você pega uma pedra e você coloca na água, né? Você coloca a pedra, uma água filtrada ou fervida, tampa em cima e deixa no sol para aquela água energizar. Mas isso é uma prática que você precisa de entendimento para ser feita. Por quê? Porque a pedra é um mineral. Ou seja, ela pode conter substâncias que façam mal para o teu organismo. Por exemplo, essa pedra aqui, ó, a selenita, é uma pedra que ela não pode na água. Ela não pode molhar e muito menos você pode ingerir. Então, tem pedras específicas para isso, tá, gente? Outra coisa que eu faço é o banho de presença, né? Eu amo. Final de semana, você avisa a família assim, diz, ó, agora é o meu momento, meia hora, tranca o banheiro e você fica lá. Aí você pode utilizar de elementos que vão te ajudar naquela situação ali, né? Um sal grosso, uma erva, um incenso, as velas também, que são bem interessantes, assim, que eu adoro vela. Então você monta todo o ambiente e você toma teu banho de presença, você sente o corpo, você se toca, você muda o que normalmente você faz. Porque se você perceber, quando você entra no banho, a tua maneira é sempre a mesma. Pensa agora, quando você entra, você liga o chuveiro, né? Você pega o sabonete. Você molha a cabeça ou você primeiro molha o corpo? Aonde que você passa o sabonete primeiro? Você faz sempre da mesma maneira, né? Isso é inconsciente. Então, quando você faz um banho de presença, você para e você pensa e você faz de uma maneira diferente, você tira a roupa de uma maneira diferente, sabe? E isso te conecta com aquele momento e te conecta com o teu feminino. Você sente o teu corpo, você conhece o teu corpo, isso é muito importante, tá, gente? Uma coisa que me ajudou assim, ó, muito foi também escrever as minhas emoções. Sabe o diário
que antigamente tinha muito, né? Chegava o final do dia, a mocinha deitava na sua cama e pegava e colocava, querido diário, hoje eu fiz isso, 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 né? Isso é uma terapia. Por quê? Um exemplo. Se você começar a fazer isso, levar isso como uma rotina, você vai começar a escrever o que ocorreu no teu dia. E você perceba, o mais importante é você perceber qual emoção as situações daquele dia te trouxeram. Eu no meu trabalho aconteceu isso e eu senti isso, eu fiquei ansiosa, ou eu fiquei chateada, ou eu fiquei com raiva. Aí você escreve. Quando você fechar um ciclo, por exemplo, de 20 dias, talvez essa situação que aconteceu no primeiro dia tenha se repetido em vários outros dias, tá? E a tua reação também foi sempre a mesma. Você vai começar a perceber um padrão do que está acontecendo na tua vida. E quando você lista o padrão e vê que aquilo está te incomodando, você entende, você tem condições de mudar aquela situação. Então você vai olhar para aquela situação que se repetiu em 20 dias, ela se repetiu 10 vezes, e você vai pensar assim, ó, o que eu posso fazer diferente aqui? Qual comportamento eu posso ter nessa situação lá no meu trabalho que talvez minimize a minha raiva, a minha ansiedade? Então isso, gente, é autoconhecimento puro, tá? Quando você se conhece, você sabe como trabalhar suas emoções. Quando você sabe, quando você tem um padrão, quando você conhece o padrão do que acontece, né, durante os teus dias, você tem possibilidade de trabalhar em cima das suas emoções. Então, escrevam as suas emoções. É muito, muito interessante isso. Outra coisa foi tentar acordar um pouco mais cedo. Eu acordava no laço, assim, sabe? Em cima da hora de fazer o que eu tinha que fazer no corridão e pegar e ir trabalhar. Então eu comecei a acordar uns minutos mais cedo, 10 minutos, 15 minutos. Acordava, fazia um chá, fazia um café e saía. Ia para a janela, olhava para o céu, principalmente quando tinha sol, assim. E aquilo me acordava, sabe? Porque a primeira luz da manhã, quando você olha para o céu e aquilo te deixa assim, com o olho embaralhado, sabe? Essa luz, ela tá dizendo para o teu corpo que é hora da vida, né? Que precisa acordar, que precisa movimentar. Então, para quem tem dificuldade de manhã, que acorda assim, sem ânimo, enfim, que todo mundo quase, né, assim, às vezes a gente quer ficar um pouquinho mais e não pode, faz isso, faz um chá que tu gosta, faz um café e vai para a janela ou sai para a rua, né, e olha para o céu, assim, até quando você aguentar, assim, aquela claridade, depois fica um minutinho, olha para o chão, olha de novo. Essa luz do acordar antes, né, e essa luz das primeiras horas do dia, ela vai te mostrar, ela vai mostrar para o teu corpo que você precisa realmente viver, ir para o movimento, tá? E uma coisa também foi desacelerar, principalmente a minha mente, né, que era uma coisa assim, ó, barulhenta. E daí esse desacelerar a mente vai lá para a primeira prática que eu falei, que é o silêncio, tá? Então, quando você consegue ficar esses minutos de silêncio, você consegue ir baixando o nível, baixando o teu nível mental. Principalmente à noite, quando você tem um dia, de repente o teu trabalho é muito movimentado, assim, muito movimento de pessoas, muita energia circulando. À noite, seria interessante que você fizesse esse momento de silêncio, sozinha, no teu quarto, ou numa peça da tua casa onde ninguém vai te atrapalhar, tá? Tentar fazer esse momento de silêncio para que baixe o nível, né, teu nível mental, teu nível de pensamento, assim, que ele consiga desacelerar um pouco, até para que você tenha uma noite tranquila de sono, tá? Então, isso é importante. Os pés na terra, tá? Para quem me acompanha, sempre vê que às vezes eu coloco uma foto ali no meu Instagram e pergunto, já aterrou suas energias hoje?
o pé na terra, gente, coloquem os pés na terra, tá? A terra, ela tem uma propriedade, assim, ela tem um poder de equilibrar, tá? Ela vai equilibrar o quê? O dia que você tá muito agitada, muito cansada, assim, você bota o pé na terra, ela faz esse equilíbrio, ela tira um pouco daquela energia em excesso que você tem e ela vai equilibrando. E o dia que você tá muito para baixo, assim, muito, cabisbaixo, enfim, ela também vai te energizar, entendeu? Ela vai te dar aquela energia que você precisa. Então a terra tem um poder muito grande. Se você puder 1, 2, 3 vezes por semana fazer essa prática de colocar o pé na terra, e tem muitas outras coisas que essa prática, né, que essa prática dá pra gente, mas que tipo não tem um tempo para explicar para vocês, né? Enfim, seriam esses assim os mais importantes que eu utilizo. Mas o que a gente precisa mesmo, assim, ó, num primeiro momento, é a gente saber pedir ajuda, tá? A gente entender que nós precisamos de pessoas à nossa volta que nos ajudem. E quem é hoje as pessoas que estão mais convivendo contigo? Falar abertamente para essas pessoas o que vocês estão precisando hoje. Conversar com os seus filhos e dizer, ó, hoje a mãe de vocês precisa de um tempo para elas e eu preciso que vocês entendam isso, porque tudo se resolve conversando. Quando eu fiquei doente, eu chamei todos da minha família e eu chorei muito e mostrei para eles como é que eu vou dizer? Eu mostrei para eles que aquela pessoa forte não existia mais. Aquela pessoa que queria controlar tudo, ela não existia mais. E que eles precisariam, então, ajudar nessa nova pessoa que iria surgir. E isso é muito interessante porque essa situação traz, às vezes, uma união muito grande, sabe? Então, você se mostrar vulnerável, nós viemos dentro de vários movimentos de feminino que tem por aí, onde dizem que nós mulheres precisamos ser guerreiras, precisamos ser fortes. A gente não precisa ir para a guerra, não. Quem vai para a guerra são os homens. Deixem eles que lutem e vocês fiquem com o feminino de vocês, se conectem com o feminino de vocês, façam os seus rituais e conversem com as pessoas da sua família para que elas também entendam as suas necessidades, tá? E principalmente, larguem o controle. Quando você está no controle de que você pensa e que você acha que você tem que cuidar de tudo e você abraça assim, ó, e você fica forçando, é como se fosse um abraço forçado. O teu corpo todo fica enrijecido, sabe? Você tá tão no controle que você não consegue aliviar. Então, quando você perde, sabe? Quando você aceita que você não consegue mais, tudo flui, tudo flui. A tua mente alivia, o teu organismo alivia, sabe? Você começa a prestar atenção no seu corpo, você começa a prestar atenção que vão ter dias que você não tá bem e que tá tudo bem, né? Que você não precisa todo dia levantar, pegar uma espada e pegar um escudo e ir pra guerra, porque mulheres não vão pra guerra, tá? Então, eu acho que eu passei mais ou menos o que eu penso aqui, dentro do feminino real. Claro que eu não posso me aprofundar em cada um deles, né? Esse aprofundamento, por exemplo, nos cristais, de ensinar qual cristal, o que você deve fazer, como você deve manusear, todo esse ensinamento eu passo, então, dentro da mentoria do feminino real, tá? As aplicações para mentoria, elas já existem, tá lá no meu Instagram, no link da bio tem um linkzinho e ali tem a aplicação que é um formulário que você vai preencher e que eu vou analisar, então, se você está mesmo disponível para participar da mentoria. A mentoria, ela é individual ou em grupo, dependendo da demanda, né?
e ela dura 3 meses. Então, nesses 3 meses eu destrincho tudo o que eu aprendi, não só de rituais que curam, mas desde mentalidade, desde relacionamento, de tudo. Então são encontros de 1h30, 2 horas, né? Se eu não me engano, são 6 encontros nesses 3 meses. E ali sim, vocês têm material, vocês têm uma coisa muito interessante que eu disponibilizo, que eu falo muito de energia, que são os chás, né, para os chakras também, dentro da mentoria eu disponibilizo, que é a questão da nossa relação com a terra, de trabalhar na terra, enfim. É um feminino real, que vocês vão conseguir adaptar dentro da sua realidade, dentro do que cada uma vive, tá? Então, a princípio seria isso, espero que vocês gostem do vídeo, assistam, reassistam, fiquem à vontade para enviar para alguém, se vocês sentirem necessidade disso, né? E semana que vem tem mais, tá? Muito obrigada e um beijo no coração de vocês. Até!